A permanência de Felipe Luís no comando do Flamengo virou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nos últimos dias, e com razão. Em um cenário onde propostas milionárias costumam ser irrecusáveis, o ex-lateral surpreendeu muita gente ao dizer não a uma oferta absurda do futebol europeu. O Fenerbahçe, gigante da Turquia, tentou seduzir o treinador oferecendo um salário 10 vezes maior do que ele recebe hoje no Flamengo. Isso mesmo, 10 vezes mais. Além disso, a multa rescisória para tirá-lo do clube era considerada baixa, o que deixou a diretoria turca ainda mais animada para tentar levá-lo. Mas mesmo com toda essa pressão, mesmo com todo esse dinheiro na mesa, Felipe Luís escolheu seguir no rubro-negro. E essa decisão tem um peso enorme, não só pelo lado emocional e pelo carinho que ele tem pelo clube, mas também porque marca uma nova era no Flamengo. Pela primeira vez em muitos anos, o time começa a mostrar consistência na permanência de um treinador. O Flamengo, que virou sinônimo de troca de técnicos a cada tropeço, parece finalmente estar disposto a apostar em continuidade. E a resposta para isso é clara: resultado. Felipe Luís vem dando conta do recado, vem evoluindo a equipe, e a diretoria reconhece esse trabalho. Prova disso é que uma reunião importante aconteceu recentemente. José Boto, diretor de futebol do clube, se reuniu com Jorge Mendes, empresário português que cuida da carreira de Felipe Luís, justamente para tratar da renovação contratual. O próprio técnico já deixou claro que está focado no momento, principalmente com as quartas de final da Libertadores se aproximando e a briga intensa no Campeonato Brasileiro. Mas ele também deixou no ar que, no tempo certo, a renovação será concretizada. A torcida, é claro, já está ansiosa para ver isso oficializado. Não é exagero dizer que Felipe Luís está a poucos dias de completar um feito raro, um ano inteiro no cargo de treinador do Flamengo. Um marco que não se via há muito tempo no clube. Só isso já mostra o impacto que ele vem tendo internamente e o quanto sua permanência representa um alicerce para a construção de um Flamengo mais sólido. Agora, se a diretoria está disposta a manter o treinador, surge uma questão importante. Será que não é hora de aumentar a multa contratual de Felipe Luís? Porque, sejamos sinceros, o que impede hoje outros clubes do exterior de tentarem a sorte novamente é apenas a vontade do próprio treinador. Se ele quiser sair, a questão financeira não será um empecilho. Talvez esteja na hora de o Flamengo proteger melhor o seu comandante, não só com um novo contrato, mas com cláusulas que desestimulem novas investidas de fora. Afinal, estabilidade no comando técnico pode ser a chave para o clube voltar a ser dominante no continente. Saindo um pouco do tema Felipe Luís, outro nome que volta a ganhar força nos bastidores é o de Everton Cebolinha. E dessa vez o assunto é quente, porque envolve diretamente o futuro do jogador. O Grêmio, que já flertou com a ideia de repatriar o atacante em outras ocasiões, agora parece decidido a concretizar essa vontade. Marcelo Marques, favorito para assumir a presidência do clube gaúcho em 2026, está bastante convencido de que Cebolinha deve ser o grande nome da sua gestão. Ele é fã declarado do jogador e quer iniciar seu mandato com um reforço de peso. A estratégia é clara: transformar a volta de Cebolinha em um símbolo de ambição do novo Grêmio. O problema, como sempre, está na parte financeira. Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem. Ou seja, a próxima janela de transferências, em dezembro, será a última chance de o clube carioca negociar o jogador e lucrar com a venda. Se não houver acerto até lá, o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir de meados do próximo ano e sair de graça. Por isso, a situação exige atenção. O Flamengo sabe que não pode perder o jogador sem uma compensação financeira, e o Grêmio sabe que precisa agir com inteligência para não gastar além do necessário. Mas o nó da negociação está mesmo no salário de Cebolinha. O valor que ele recebe atualmente no Flamengo é considerado muito alto para os padrões do Grêmio. Além disso, o clube carioca certamente vai querer recuperar parte do investimento que fez quando trouxe o jogador de volta ao futebol brasileiro. Portanto, qualquer acordo vai exigir concessões de ambos os lados. O Flamengo terá que aceitar uma proposta razoável, Cebolinha terá que reduzir sua pedida salarial, e o Grêmio terá que demonstrar poder de negociação. Por trás disso tudo, quem está articulando a possível transação é Marcelo Marques,
um empresário milionário, dono da Marcon, empresa conhecida no ramo de transportes e logística. Ele está disposto a bancar a contratação e fazer dela o cartão de visitas da sua futura gestão. Enquanto isso, outra movimentação importante nos bastidores do futebol brasileiro vem ganhando forma. A CBF está discutindo mudanças profundas na Copa do Brasil a partir de 2026. A ideia central é transformar as fases iniciais da competição em jogos únicos. Isso mesmo, nada de partidas de ida e volta até as semifinais. A proposta é que todas as fases, da primeira até a semifinal, sejam decididas em partida única, em campo neutro ou não, o que ainda está sendo debatido. A única exceção, inicialmente, seria a final, que seguiria com jogos de ida e volta. Mas até isso está em discussão. Há uma possibilidade real de que a final também passe a ser em jogo único, em sede neutra, como já acontece em algumas competições internacionais. O modelo lembra muito o que é feito na UEFA Champions League, onde a cidade sede da final é definida com antecedência. A ideia da CBF é seguir essa linha, escolher um estádio antes do torneio começar e realizar lá a grande decisão, independente dos finalistas. Já se fala, por exemplo, na Arena Amazônia, na Arena Pernambuco, no Mané Garrincha ou na Arena das Dunas como possíveis sedes futuras. Essa mudança pode deixar a Copa do Brasil ainda mais imprevisível e emocionante, além de valorizar mais o espetáculo da final. Mas enquanto 2026 ainda parece longe, tem coisa acontecendo agora que mexe com o torcedor do Flamengo. Uma mudança de última hora foi confirmada pela Conmebol e, para os supersticiosos, é daquelas que merecem ser comemoradas. A entidade havia definido que o Flamengo usaria o terceiro uniforme, aquele modelo bege, no jogo de volta contra o Estudiantes, na Argentina. Apesar de bonito, esse uniforme não tem muita aceitação entre parte da torcida, que vê nele um certo azar em partidas decisivas. Muitos acreditam que o terceiro uniforme é mais para jogos tranquilos, amistosos ou partidas sem tanta pressão. Diante disso, o Flamengo fez um pedido formal à Conmebol para trocar o uniforme da partida e usar o tradicional branco, que é o segundo uniforme do clube. O pedido foi aceito, e agora o Mengão vai a campo na Argentina vestindo branco. Amanhã, no Maracanã, o time entra com o clássico rubro-negro. Mas no jogo da volta, na próxima semana, será o branco que vai representar o clube em busca da vaga. Para quem acredita em superstição, essa troca pode trazer aquela confiança extra que falta em momentos decisivos. Ainda mais considerando o clima de Libertadores, onde cada detalhe pode fazer a diferença. Por falar em Argentina, vale ficar de olho em outro confronto que interessa diretamente ao Flamengo. O Racing venceu o Vélez por 1-0 jogando fora de casa, no José Amalfitani, e agora leva vantagem para decidir em casa. O vencedor desse duelo será o adversário de quem passar entre Flamengo e Estudiantes. Ou seja, o caminho está traçado, e cada jogo importa. Enquanto o Palmeiras encara o River Plate em outro confronto de gigantes, o Mengão segue focado em fazer o dever de casa amanhã no Maracanã. E é com esse foco que o Flamengo encerra hoje sua preparação para o confronto. Diferente dos outros dias da semana, onde os treinos vinham acontecendo pela manhã, hoje o técnico Felipe Luiz comandará a última atividade no período da tarde. Esse treino final deve ser decisivo para algumas dúvidas do elenco. A expectativa é saber se jogadores como Jorginho e Alexandro terão condições de jogo. As respostas devem sair ainda hoje, quando o departamento médico entregar o parecer final sobre a situação física dos atletas. Além disso, o técnico vai usar esse último treino para fechar a estratégia, ajustar os detalhes táticos e montar a equipe titular que entrará em campo com a missão de sair na frente no duelo contra o Estudiantes. A atmosfera no Ninho do Urubu é de total concentração. O jogo contra o Estudiantes vale muito mais do que apenas uma classificação. É um teste de maturidade para esse Flamengo que, sob o comando de Felipe Luiz, vem tentando construir uma nova identidade, mais equilibrada, mais consciente taticamente, acima de tudo, mais confiável. A Libertadores é o tipo de competição que não perdoa erros, principalmente em casa. Por isso, cada movimentação dentro e fora de campo está sendo feita com o máximo de cautela. A expectativa é que o time entre em campo amanhã com uma formação que misture experiência e intensidade, apostando em jogadores que já conhecem o peso de uma noite de Libertadores no Maracanã.
A torcida, por sua vez, já está fazendo seu papel. A venda de ingressos foi um sucesso, e o Maracanã deve receber um público próximo à sua capacidade máxima. São esses jogos que definem uma temporada. A energia da arquibancada empurra, contagia e às vezes até desequilibra um adversário. É exatamente isso que o Flamengo espera, transformar o Maracanã em um caldeirão, onde o Estudiantes se sinta pressionado do primeiro ao último minuto. A vantagem precisa ser construída em casa, e o time sabe disso. Jogar a segunda partida na Argentina exige inteligência, mas também coragem. Por isso, o Flamengo precisa ser agressivo, mas ao mesmo tempo seguro. E é aí que entra o trabalho minucioso de Felipe Luís, que tem se mostrado cada vez mais maduro na beira do campo. Enquanto os olhos estão voltados para o jogo, nos bastidores a diretoria também segue se movimentando. A possível renovação de Felipe Luís ainda está em negociação, mas já existe um entendimento de ambas as partes de que a continuidade é benéfica. A questão agora é ajustar os termos, principalmente no que diz respeito à multa contratual e bonificações por desempenho. Felipe Luís tem consciência de que seu nome está valorizado e que propostas como a do Fenerbahçe podem voltar a surgir. E por isso, a diretoria quer se antecipar, oferecendo não só um aumento salarial, mas principalmente um plano de trabalho mais sólido, com mais autonomia no departamento de futebol e uma participação mais ativa na montagem do elenco. Esse novo perfil de treinador, que participa das decisões estratégicas do clube, está ganhando força no Brasil, e Felipe Luís representa bem essa nova geração. Por ser um ex-jogador de alto nível, com passagens por clubes europeus e pela seleção brasileira, ele carrega uma bagagem que poucos treinadores no futebol brasileiro têm. E isso pesa na hora de tomar decisões dentro de campo. Ele entende o jogo, conhece os bastidores, sabe como lidar com o vestiário, e talvez por isso tenha conseguido em tão pouco tempo conquistar a confiança do grupo. A sensação é de que, pela primeira vez em muitos anos, o Flamengo tem um técnico que fala a mesma língua dos jogadores, que entende o momento do clube e que não se deixa levar pela pressão externa. Por outro lado, enquanto a renovação do treinador está sendo costurada, o futuro de Everton Cebolinha ainda permanece indefinido. A situação do atacante é delicada. Embora não tenha sido um dos protagonistas do time em 2024, Cebolinha ainda é visto como um jogador com bom potencial técnico e físico. Ele pode não ter entregue tudo o que se esperava dele até agora, mas tem mercado. E o Grêmio sabe disso. O clube gaúcho quer apostar no retorno do jogador para reacender a relação com a torcida e trazer de volta um ídolo em potencial. Marcelo Marques vê em Cebolinha mais do que um reforço, vê um símbolo do início de uma nova era. O Flamengo, no entanto, não pretende liberar o jogador por qualquer valor. A diretoria entende que, mesmo não sendo titular absoluto, Cebolinha ainda tem valor de mercado e pode ser útil ao elenco em competições longas como o Brasileirão e a própria Libertadores. Portanto, a proposta precisa ser convincente. Não basta agradar o jogador. Precisa agradar ao clube. E nesse ponto a negociação deve se arrastar por mais algumas semanas. A janela de dezembro será decisiva, e tudo indica que até lá ainda haverá muitas conversas. Mas o Flamengo não quer repetir erros do passado, quando jogadores saíram sem retorno financeiro ou em momentos cruciais da temporada. Cebolinha pode até sair, mas só se for bom negócio para todas as partes. E como se não bastasse o foco na Libertadores e no mercado da bola, o Flamengo também está atento às mudanças no calendário do futebol nacional. A proposta da CBF de transformar a Copa do Brasil em uma competição com jogos únicos até a semifinal vem gerando debate nos bastidores. Para clubes como o Flamengo, que disputam múltiplas competições ao longo da temporada, a ideia pode ser vista como uma boa alternativa para aliviar o calendário e diminuir o desgaste físico dos atletas. Mas há quem veja com desconfiança. O risco de ser eliminado em jogo único é muito maior, especialmente em partidas fora de casa. E isso pode prejudicar os clubes mais estruturados, que normalmente conseguem se impor em confrontos de ida e volta. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada!
O mercado da bola está pegando fogo e, se os bastidores estiverem corretos, o Flamengo acaba de dar um verdadeiro chapéu nos rivais. Segundo rumores que circulam nos corredores do futebol brasileiro, o atacante Marcos Leonardo, uma das promessas mais cobiçadas do país, teria assinado um contrato de 4 anos com o rubro-negro. A notícia ainda não foi oficialmente confirmada pelo clube, mas fontes próximas à negociação garantem que a transação está praticamente sacramentada. Marcos Leonardo, que vinha despertando interesse de grandes equipes tanto no Brasil quanto na Europa, teria optado por vestir a camisa do Flamengo após um intenso período de sondagens. A negociação, segundo boatos, foi marcada por detalhes surpreendentes, cláusulas que garantiriam ao jogador destaque absoluto no ataque, além de um projeto esportivo que teria convencido o atacante a dizer não aos demais interessados. O timing da possível contratação também chama atenção. Nos últimos dias, circulavam notícias sobre acertos entre o jogador e clubes rivais, mas o Flamengo, com uma estratégia agressiva, parece ter dado o bote certeiro. Torcedores e comentaristas já especulam que a chegada de Marcos Leonardo pode transformar o ataque da equipe, trazendo mais velocidade, presença de área e aquela capacidade de decisão que faz diferença em jogos decisivos. Nos bastidores, o burburinho é intenso. Há quem aposte que o rubro-negro estaria disposto a investir pesado para assegurar a promessa, enquanto os rivais lamentariam mais uma oportunidade perdida. Se confirmada, a contratação reforçaria a mensagem de que o Flamengo não apenas busca resultados imediatos, mas também planeja o futuro com uma base jovem de alto nível. Enquanto a torcida vibra com a possibilidade de ver Marcos Leonardo em ação no Maracanã, os adversários já se perguntam se terão forças para acompanhar a ofensiva flamenguista. Um fato é certo, o mercado da bola nunca esteve tão agitado, e esse rumor promete movimentar não apenas os torcedores, mas também o tabuleiro estratégico do futebol brasileiro nos próximos meses. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!